gente, então vamos começar, né? É, isso que vocês falaram, dessa questão do controle, sim, Diego, da questão também do ato de confiança, essa coisa dela demonstrar uma certa força, só que ao mesmo tempo ter uma força que não é necessária. Não é a força forte, né? Não é a força de ser forte, é a força de ser soberano a alguma coisa, né? Vamos fazer uma recapitulação. Vocês viram que na carta da carruagem você tem um sujeito masculino tendo controle sobre as forças do mundo, geralmente sendo interpretado como forças polares, forças elementais, às vezes são representados até pelos querubins, né? Dependendo do tarô, às vezes muda para cavalo, às vezes muda para esfinges, mas são aquelas forças que ele está dominando. Quando vocês olham para a carta da força, né? Vocês também veem uma pessoa dominando. Só que aí tem uma diferença. Sim, Tiago, exatamente. Exatamente. Você tem uma autoridade gentil. E aí eu pergunto para vocês, por que que vocês acham que tem uma autoridade gentil? Por que que vocês acham que tem gentileza aí? Justamente por ela não estar demonstrando força, né? Pra controlar o leão, que é um ser muito selvagem, né? Sim, Então, sim. tipo, ele não ia só tá ali de boa, ela tá domando ele, mostrando que ela que tá mandando ali na situação, mas de uma Uhum, forma bem tranquila. exatamente. Essa é a diferença, gente, que tem a carta da carruagem com a carta da força. Veja bem. Também isso leva muito em consideração o gênero, tá bom? A carta da carruagem, geralmente você tem um sujeito masculino entendido como um sujeito masculino guiando a carruagem, tá? Até por aquelas menções de é o trono de Deus, das visões de Ezequiel e tudo mais. Na carta da força, não. Você tem uma mulher, você tem um feminino, que embora seja soberano, embora realmente tenha autoridade e domínio, né? Assim como o Diego falou, ela domina com sutileza. Você tem um domínio, você tem uma soberania que não chega a ser agressivo, entendem? Então a maneira com a qual ela está dominando o leão é através de uma maneira, é através de o que se entende de uma natureza feminina dominando alguma coisa, que envolve muito dessa questão do amor, do acolhimento, da compaixão, tá bom? E aí eu falo isso para vocês porque o caminho que ela se encontra na árvore da vida é o caminho de Tet, que é essa letra, deixa eu apontar para vocês, que está aqui, tá bom? Essa letra, esse caminho é regido pelo signo de Leão, mas depois a gente fala mais para frente sobre ele, tá? E esse caminho de Tet, ele se encontra entre duas esferas, tá bom? Uma esfera é a esfera de Geset, que é a esfera considerada a esfera da misericórdia ou a esfera da gentileza, e às vezes é chamada até de a esfera com a imagem de um rei bom, né? Ou o lado bom do rei. Se você for colocar Tiferet como rei, é o lado bom do rei. Enquanto que na outra ponta desse caminho de Tet, você tem Geburah, a esfera de Marte, que é conhecida como severidade. Então, seguindo o caminho da descendência na árvore da vida, você tem a misericórdia dominando a severidade. E isso aparece muito. Boa noite, quer dizer, boa noite não. Boa tarde, Rosana. Continuando. Você tem isso muito bem apresentado na carta da força, que é a misericórdia e a compaixão conseguindo dominar a severidade, a força marcial representada pelo leão, tá bom? Agora, eu gosto bastante, eu valorizo bastante que
a gente consiga enxergar as coisas pelos dois lados, porque a árvore da vida não é só descida, não é o caminho da divindade para o reino, o espírito para a manifestação, não é somente isso. Não é só esse caminho que é conhecido também, se não me engano, pelo caminho da espada. Enfim. Ou do raio. Enfim. Da espada flamejante, né? Ah, da espada flamejante. É. Mas também existe o caminho da serpente, que é o caminho da subida. E aí, deixa eu só ler aqui o que o Thiago mandou. Só um momento. Posso queimar pauta de leve? Queimar pauta? O aspecto de luz é razoavelmente simples de entender. Mas qual o aspecto de sombra da força? A gente pode falar sobre ele. Sobre a questão, eu acho que principalmente voltada ao signo de Leão. E aí eu gostaria de mencionar uma coisa que, enfim, eu acho que foge um pouco da ideia da aurora dourada, mas eu gostei muito de ver. Eu gostei muito de ver, eu acabei vendo muito com os grupos de tarô, né? Principalmente vindo de mulheres. Eu gostei bastante de ver. O Diego comentou aqui. Ela tem um certo cuidado, respeito por quem está dominando. Sim, realmente. Justamente porque ela tem esse lado feminino, que a gente espera ter um acolhimento, que a gente espera que seja de maior compaixão, tá? Realmente. E aí, veja bem, eu falei da questão de você enxergar não apenas o aspecto de o caminho de Tet, conectando Geset, que é a misericórdia, e dominando Geburah, que é a severidade, e aí vocês veem também na carta da força, mas existe também uma inversão desse caminho, uma percepção da inversão desse caminho, que inclusive eu tenho que admitir que para mim Crowley fez de uma maneira maravilhosa, que é o quê? É a severidade sendo acolhida com compaixão pela misericórdia. E aí, por que eu falo isso para vocês? Em algumas interpretações que as pessoas têm dessa imagem, elas têm a interpretação de que a pessoa... São variadas, né? Alguns dizem, ela tá abrindo a boca do leão. Ela tá fechando a boca do leão. Entendem? Eu acho que vocês já devem ter visto isso. Mas o que eu gosto bastante de ressaltar isso é que ela tem soberania sobre esse leão. E que ela, por ter soberania, e inclusive está conectada a ele através desse ramo de flores que vocês conseguem ver na imagem, ela tem, através dessa soberania, um controle sobre ele e sobre quando ele vai abrir a boca ou não. E aí, por que eu falo isso para vocês? Trazendo a questão do que eu consegui e achei maravilhoso de encontrar nos grupos de tarô. Porque, sinceramente, eu achei muito maravilhoso. Quando eu via mulheres falando sobre a Carta da Força, elas falavam muito sobre empoderamento. E eu achei isso maravilhoso porque elas estavam trazendo à tona que força não é só controle. Que a Carta da Força não é somente controle dos seus impulsos. É você se empoderar realmente. De você engrandecer a si mesmo. Por quê? E por que eu acho isso maravilhoso? Porque, embora a impressão que a Golden Dawn, a Aurora Dourada, traz um pouco é um sujeito se afastando muito de um eu material e também de seus impulsos animais, sobre certo olhar, e aí eu vejo isso mais como um olhar do Crowley, esses impulsos, essas coisas animalescas, essa coisa que o leão representa, que é o instinto primitivo, animal primordial, ele, em algum momento, ele tem que ser acolhido. Em algum momento, ele tem que ser abraçado. Ele tem que ser acolhido com compaixão. Entende? Então, eu gosto bastante desse duplo olhar que tem a Carta da Força. Tanto nesse aspecto de você ter que controlar a si mesmo, só que não é controle num sentido de restrição o tempo todo. Porque existe esse engano.
realmente. A carta da força, novamente, é uma carta de soberania e, inclusive, está muito relacionado com o leão, que é um signo regido pelo Sol. O Sol, como a gente viu, ele é um astro que tem grande associação espiritual. O Sol espiritual, o Sol que habita em nós, ele é um símbolo do espírito. Ele é um símbolo da divindade que habita em nós. E dentro da Cabala, ele também é Tiferet, que é como se fosse essa consciência solar, essa divindade que habita em nós e que às vezes é chamado de o Filho, o Microprosopos, o Deus menor, é, o Daimon pessoal, o Sagrado Anjo Guardião, enfim. O Diego colocou aqui, a força dela está em se afirmar, reconhece, assume seu poder. Sim, exatamente. E aí, essa questão que eu achei muito interessante do empoderamento, que Leão traz isso muito à tona, é que o leão ele é soberano. Ele realmente tem esse aspecto da soberania. E aí, o Tiago trouxe uma pauta interessante, né? Essa questão do. Vamos falar do aspecto sombra da força. Oi, Mariano, boa tarde. Eu não sei se vocês conseguem falar. Pera aí, rapidinho, gente. Só um instante. Para isso, eu vou precisar só um momento. Pronto. Eu acho que tem que ir uma pessoa pelo menos uma vez. Consegue falar? Não? Então tá bom, gente. Então, só manda mensagem que eu leio, tá bom? E aí nós temos essa coisa do aspecto sombra da força. Veja bem, eu olho muito para essa questão do aspecto da força no sentido de que vamos voltar à questão, né, do leão sendo regido pelo sol, né? Ele é governado pelo sol. Essa força que apresenta-se na carta, essa soberania que se apresenta-se na carta, muitas vezes é tida como se fosse, né, por conta de ser um feminino mais, né, é uma interpretação que se tem, que seria a força da alma, né, a alma, ânima, por conta de ser uma mulher, demonstrando soberania sobre o corpo, né, o corpo, os instintos materiais, tá bom? Por que eu falo isso para vocês? Eu falo isso para vocês porque então a soberania que a Carta da Força apresenta não necessariamente é sobre a gente, entende? Não é necessariamente sobre o nosso eu pessoal, melhor dizendo e esclarecendo. Então, tem muita relação com essa questão da verdade espiritual, daquilo que seria realmente você estar conectado com a sua essência para saber o propósito da sua vontade. Quando ela aparece num aspecto negativo, pelo menos no meu olhar sobre a questão da sombra, seria muito. Como é que eu posso dizer? A pessoa, ela, falando do nativo da natureza de leão, seria a pessoa tratar a verdade dela, a verdade pessoal dela, certo? Como se fosse a verdade do mundo e para todos. O leão se torna tirânico. Entenderam? O leão se torna autoritário. O leão se torna um sujeito que acaba sendo alguém que quer ter poder sobre os outros através da força. Como seria, por exemplo, o caso desse leão, né? Se ele tentasse ter força com ela. Ele não consegue. Né? Porque por mais que ele tenha força, por mais que ele tenha garras, por mais que ele tenha dentes, por mais que ele ruja, a autoridade pertence a ela. E isso, inclusive, é uma coisa que acontece também com a gente, tá? No sentido de que a gente não consegue mandar no nosso eu superior. A gente consegue conversar, ter conversação com o nosso eu superior, mas a gente não manda. Entendem? Sim, Viu? quer dominar os outros. Oi, fala. É um aspecto sombra que eu também
que eu vejo assim, poderia ser também, é a questão de você ter medo de deixar o seu potencial se manifestar. Porque, Sim. claro, ele pode sair do controle, assim, mas é uma questão de tipo, como que eu posso dizer? Igual eles falam a questão sobre o ego. O Uhum. ego, você tem que controlar ele, não podar ele, porque senão você perde uma potência sua. Então Exatamente. eu vejo dessa maneira também. Sim, perfeito. Foi que nem. Deixa eu ver quem falou, só um momento que eu esqueci, gente. Que foi que nem quando o Tiago falou da questão do médico e o monstro e a bela e a fera. Tem aquele ditado que diz: cuidado na hora que você for matar o seu demônio, porque você pode acabar matando o melhor de você. Né? E tem Uhum. realmente isso, de verdade. É, só para ressaltar de novo, é por isso que eu amo o sagrado feminino, né? Porque as mulheres, pelo visto, estão lidando muito bem com isso. O Tiago falou aqui, e curioso é que a forma de lidar com essa força opressora agressiva não é necessariamente bater de frente. Sim, pois é, exatamente. Tanto até que se você fizer uma relação astrológica, a carta que astrologicamente se opõe à carta da força é a carta da estrela. A carta da estrela fala muito sobre você realmente se dispor a um poder que vai além de você. A um poder até visto às vezes como coletivo, comunitário, por causa das questões que se analisam com a regência que é Aquário, né? Aquário se opõe a Leão. E depois disso, depois que você tem aquela coisa coletiva. Vamos falar da coisa coletiva, né? Não tem como uma pessoa ter mais poder do que um coletivo, sendo muito honesto, né? Não, não tem como, né? A pessoa geralmente não bate de frente. Aí, né, o Diego falou, não confiar na sua verdade, seu poder. Sim, realmente. Você não confia naquilo que é a sua verdade. Não confia nem um pouco. É, enfim, gente, eu acho que essa é uma carta até um tanto quanto simples de se falar, né? Não se falou muito aqui. Só se passou 20 minutos. É, então É, já